Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 4 de abril de 2018. Guiado pelo poder da mente, parte 0. Já imaginou ter um carro que consegue ler pensamentos e antecipar decisões na estrada? A Nissan garante que o carro que lê a mente dos condutores vai melhorar o tempo de resposta de quem conduz. Um pequeno detalhe que pode fazer a diferença entre a vida e a morte quando se trata de evitar um acidente grave. A tecnologia que a marca está a desenvolver faz com que o carro receba ordens do condutor, através de um capacete que lê ondas cerebrais, e antecipe a reação. Apesar de parecer ficção científica, a ideia de as máquinas lerem o nosso pensamento começa a ser realidade. Além de já haver drones comandados pelo poder da mente, há projetos espetaculares para devolver o movimento perdido a pessoas com lesões graves da medula. Cérebro e músculos. O exoesqueleto do Walking Again Project liga diretamente ao cérebro minúsculos sensores que, com a ajuda de realidade virtual, devolveram a sensação de movimento a 7 pessoas totalmente paralisadas. Depois de meses de treino, recuperaram algumas funções neuronais implicadas na parte motora e alguns voltaram a controlar bexiga e intestinos. Noutra experiência, um jovem tetraplégico mexeu a mão graças a um bypass entre o cérebro e os músculos do braço. E a comunicação entre o cérebro e a tecnologia já mudou a vida de um homem biônico com 2 braços robóticos comandados pelo pensamento. Como diz o especialista em inovação Pedro Oliveira, assim que se perceba totalmente como o cérebro comanda o movimento, vai ser possível aplicar o princípio do poder da mente a todas as máquinas. Máquina cerebral. Por mais sofisticadas que sejam as máquinas, tal como as inovações da robótica e inteligência artificial, o corpo humano continua a ser a mais completa. Não é perfeita, mas ainda é a melhor. Mas a facilidade de comunicação inteligente entre máquinas e objetos, e consequentemente com as pessoas, pode melhorar a vida em tudo, mesmo a do próprio corpo humano e, dentro dele, do cérebro. A medicina do futuro, cada vez mais praticada por atos de engenharia e ligada a novas competências cerebrais dadas por implantes tecnológicos onde a nanotecnologia é rainha, permite novas abordagens, incrementando uma espécie de supercérebros e ampliando o talento e a proatividade das capacidades cognitivas dos mais treinados, mas, ao mesmo tempo, também se constitui como precioso auxiliar daqueles que por quaisquer circunstâncias viram diminuídas as capacidades cerebrais. O potencial é enorme, e o impacto ainda maior, mas é importante não esquecer que o manuário dos que tem responsabilidades de decisão tem de usar a mais completa de todas as ferramentas, o bom senso. Allan Kardec questiona os espíritos sobre a sua capacidade de conhecer nossos pensamentos no Livro dos Espíritos 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. Conhecem, muitas vezes, aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos, nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. No livro Fisiologia Transdimensional, Décio Iandoli, Jr., esclarece sobre a fisiologia do pensamento, afirmando que inicialmente, cumpre-nos ressaltar a diferença que estabeleceremos entre pensamento e sentimento. Consideraremos pensamento como sendo a matéria sutil ou fluídica, emanada do perispírito, para veicular as ideias ou sentimentos gerados pela alma. Como as ondas eletromagnéticas, que veiculam as imagens da televisão ou os sons do rádio. Inicialmente, pode causar-nos estranheza colocar o pensamento como matéria, porém, lembremo-nos da Trindade universal. No universo só existem Deus, o princípio inteligente, e a matéria, os 2 últimos criados por ele. O primeiro origina a alma, e o segundo todas as outras coisas.
Quando Albert Einstein elaborou sua teoria da relatividade, finalmente pudemos entender que energia e matéria são a mesma coisa, sendo a variável o fator tempo, ou seja, a velocidade com que as partículas vibram no espaço, fator este que determina a forma. O que acontece no universo é o mesmo que acontece com a água em seus três estados: líquido, sólido ou gasoso, ou seja, quanto menos velocidade tiverem as partículas que formam o elemento, mais grosseira e compacta será a sua forma, e quanto mais velocidade, mais fluídica ou etérica. Segundo esse raciocínio, parece-nos mais clara a diferença que colocamos entre o pensamento e o sentimento. Primeiro, matéria, agindo como uma onda eletromagnética de rádio ou televisão, e o segundo como algo abstrato e indescritível pelas palavras, numa relação muito semelhante à que observamos entre alma e perispírito, ou seja, de naturezas diversas, porém inevitavelmente unidos, sendo um consequência do outro. O espírito de André Luiz, no livro Entre Dois Mundos, esclarece essa relação afirmando a partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. Assim, entendemos que o sentimento está implícito no pensamento, lhe dá origem e o caracteriza. São distintos, mas manifestam-se como unidade. O pensamento emitido pode ter uma faixa de vibração mais elevada ou mais primitiva, sendo mais denso ou mais sutil, na dependência do sentimento que o gerou. Os pensamentos elevados são aqueles de alta frequência, mais etéricos, energéticos, com um pequeno comprimento de onda, e que têm como origem ideias e sentimentos derivados do amor verdadeiro, como compaixão, caridade, solidariedade, humildade, mansuetude, tolerância, paciência, benevolência e assim por diante. Já os pensamentos de baixo padrão vibratório são aqueles mais densos, menos energéticos, com um grande comprimento de onda, e que derivam de sentimentos mais ligados aos vícios e à matéria, como avareza, egoísmo, raiva, inveja, vingança, orgulho, ciúme, luxúria, vaidade, intolerância, prepotência, ou mesmo pensamentos de tristeza, amargura, desesperança e pessimismo. A doutora Marlene Nobre, em seu livro Obsessão e Suas Máscaras, nos ensina sobre ondas, correntes e circuitos, chamando a atenção acerca dos comprimentos de onda que vão das ondas longas, com pequeno alcance, às super-ultra curtas, com alto poder de penetração e grande alcance, utilizadas por seres angelicais. A mente humana pode emitir ondas curtas, médias ou longas, de acordo com os sentimentos que as originou. Já é conhecido da ciência materialista que o ato de pensar consome oxigênio e glicose por parte dos neurônios, sendo, portanto, uma atividade física que demanda gasto energético. Esse fato vai ao encontro da nossa abordagem inicial do pensamento como matéria, mas pode trazer a falsa ideia de que o pensamento é um produto do cérebro. Ainda no livro Obsessão e Suas Máscaras, a doutora Marlene deixa clara a relação entre o pensamento e o cérebro. O pensamento é que condiciona o cérebro, não sendo, portanto, uma função deste. André Luiz, no livro Entre Dois Mundos, explica no tálamo, nessa delicada rede de forças, verte o pensamento. Ainda sobre esse aspecto, Ernesto Bozano, no livro Pensamento e Vontade, transcreve as palavras do Dr. Gustavo Gelei. Certo é, pois, que o organismo, longe de ser o organizador da ideia, tal como ensina a teoria materialista, é, muito ao contrário, condicionado pela ideia. Podemos dizer, então, que o pensamento é emitido pelo perispírito, posto que é matéria, motivado pelos sentimentos e ideias, que são produtos do princípio inteligente. Assim sendo, definiríamos o pensamento como a matéria fluídica que manifesta os sentimentos e ideias da alma, uma verdadeira secreção do perispírito,
como os hormônios são secreções das glândulas, levando o comando à sua célula-alvo. No mesmo livro, Bozano cita Annie Besant e Iliad Beater com informações colhidas do livro Thought Forms. Todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, correspondente à natureza do mesmo pensamento. E continua dizendo, o corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo. Ora, este estado vibratório da fração exteriorizada do corpo mental, tem a propriedade de atrair a si, no meio etérico, substância sublimada análoga à sua. Como podemos notar, esses autores identificam inclusive a porção do perispírito que emite, ou, como diríamos, secreta os pensamentos, é o corpo mental. Ver capítulo sobre perispírito, que exterioriza uma fração de si mesmo por ação da ideia. Para a emissão de pensamentos, o perispírito demanda a utilização de forças que exigem maior ou menor esforço, dependendo de sua natureza, e que produzem um resíduo energético denso e tóxico quando o esforço é demasiado. Assim como um motor a óleo produz uma fumaça densa e tóxica quando está em atividade, e um motor elétrico emana apenas calor. O primeiro efeito de um pensamento emitido é sobre o perispírito de quem o emitiu, e quanto mais primitivo e materialista for o sentimento ou ideia que gerou esse pensamento, maior será a quantidade e a toxicidade dos resíduos produzidos por ele, que impregnam sua aura passando a agir no perispírito como larvas mentais ou formas pensamento em um mecanismo indutor que mantém sua faixa vibratória naquela frequência inferior. E sintonizam com outros espíritos, principalmente desencarnados, que também estão nessa mesma faixa. A sintonia de vibrações que ocorre entre os indivíduos, sejam eles encarnados ou desencarnados, gera um mecanismo de retroalimentação ou feedback positivo, fazendo com que haja reverberação desses pensamentos, o que, por sua vez, leva a uma tendência da pessoa de permanecer nesse estado, até que modifique, através de seu livre-arbítrio, seu padrão de pensamentos. Podemos concluir que as formas pensamento Ernesto Bozano ou larvas mentais André Luiz são contagiosas aos indivíduos suscetíveis, e podem ser induzidas de várias formas, sendo a palavra uma das mais importantes. Sobre esse assunto escreveu a doutora Marlene Nobre em Obsessão e Suas Máscaras. Aos que minimizam a influência do livro, da TV, Paulo de Tarso chamou a aura de nuvem de testemunhas do cinema e dos meios de comunicação, em geral, sobre as almas humanas. Um estudo mais pormenorizado do pensamento como patrimônio do espírito, poderia alertar os comunicadores, quanto ao alto poder indutivo das formas pensamento. Os pensamentos de alta frequência são leves, etéricos e higienizadores, e quando emitidos causam harmonização e auxiliam a renovação do perispírito, trazendo, portanto, um efeito benéfico e reestruturador. Como ressaltou Edith Fiore em Possessão Espiritual, a aura gerada por pensamentos elevados transforma-se numa couraça protetora assemelhando-se ao sistema imunológico do corpo físico. Estas toxinas produzidas pelos pensamentos deletérios, e que poluem a aura e o perispírito, precisam ser removidas. Existem algumas formas possíveis para que tal limpeza ocorra. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de abril, por Feijão.